Esse mês nós temos um início de ano, então a gente precisa aguardar alguns procedimentos, como a aprovação da lei orçamentária e outras questões, para que a gente possa iniciar um fluxo mais intenso de inclusão de novas famílias, mas todo mês tem inclusão de famílias. Agora, em janeiro, 28,4 mil famílias entraram no programa Bolsa Família. Essas famílias estão disponíveis no relatório de selecionados que o CIBEC oferece para os municípios. Então, se você ainda não consultou o seu relatório esse mês, procure essa informação para que você saiba quais são as famílias e busque orientá-las de como é o funcionamento, acompanhamento e as regras para manutenção desse recebimento de benefício todo mês. O nosso processo esse mês também de gestão de benefícios, né, com o olhar de quem já estava no Bolsa, ele tem 3 grandes processos que tiveram movimentação e podem ter causado ou diminuição do valor ou interrupção do pagamento. Primeiro deles são as famílias que a gente identificou que tiveram um aumento de renda. Famílias que tiveram aumento de renda elas têm 2 caminhos, ou elas entram em regra de proteção e permanecem no programa, ou elas saem do programa porque esse aumento foi muito superior ao que a gente pode caracterizar como uma situação de vulnerabilidade ou de pobreza. Então, superou R$ 706 por pessoa da família, a gente não tem a manutenção da família. Mas se não superar esse valor, a família pode ter aumentado a renda e segue no programa pela regra de proteção. Então, a gente vai ver esses 2 mecanismos, a saída de famílias que aumentaram muito a renda e a mudança de valor de benefício de quem entrou em regra de proteção. Observem isso na folha de pagamentos que está lá no CIBEC, ok? Além disso, a gente tem também famílias que já alcançaram o prazo máximo de ficar na regra de proteção. Então, nós temos 3 tipos de prazo, 2 deles já estão acontecendo no cotidiano, que é o prazo máximo de 2 anos, e o prazo dos 2 meses. Então, essas 2, todo mês tem alguma família tendo o benefício cancelado por essa razão. Tá? Então, observem esse aspecto. E, por fim, a gente tem também famílias que tiveram identificação de pessoas falecidas no cadastro único e, por efeito dessa identificação, o benefício do Bolsa Família ele é bloqueado. Esse desbloqueio ele pode ser feito rapidamente a partir do momento em que o cadastro é atualizado e essa pessoa falecida é retirada do cadastro. Essa informação vem mensalmente para o Bolsa Família e a gente desbloqueia automaticamente. Tá? Então, temos esse é o mais importante bloqueio que está acontecendo esse mês. Ainda assim, não é um número expressivo, pode ser que no seu município você não identifique essa situação. E os municípios que tiveram no ano passado situações de emergência ou calamidade pública e os seus coordenadores estaduais acionaram o MDS para o protocolo de ação de enfrentamento a desastre no âmbito do Bolsa Família, tiveram a prorrogação dos prazos da revisão cadastral. Então, eles ainda estão numa etapa, né, o Público 8 está na etapa do bloqueio. Então, esse bloqueio, ele era para esse bloqueio ter acontecido, né, o calendário normal acontecia lá em outubro e novembro, então eles foram prorrogados em dezembro e janeiro, também tiveram então ampliação do prazo para regularizar o cadastro antes do benefício ser cancelado. Então, esse mês, essas famílias ainda estão nessa etapa. Tá? Então, aqui é importante também a gente observar que existe um protocolo de enfrentamento a desastre no âmbito do Bolsa Família e se o Estado, se o município tiver a sua situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal ou reconhecida pelo governo estadual, o coordenador municipal do Bolsa Família pode acionar a coordenação estadual do programa para solicitar essa ação de enfrentamento a desastre, que tem tanto essa prorrogação dos bloqueios, do cronograma em geral da averiguação e da revisão, como também tem um processo de liberação das parcelas no primeiro dia de pagamento das famílias que são beneficiárias, ao invés de ter que aguardar os 10 dias do mês. Tá? Então, se informem também se for o caso do seu território está passando por esse tipo de situação. Todas essas famílias que estão com interrupção de pagamento estão recebendo essa comunicação para a gente ser bastante transparente. Tem orientações para procurar a central de relacionamento do MDS, o Disque Social, no caso dela ter dúvidas.
E também, claro, a gente sabe que as famílias podem buscar vocês para poder tirar dúvidas e regularizar alguma situação, como esse que eu comentei do cadastro tá com pessoas falecidas, tá? Então, essas famílias estão recebendo essas informações, as famílias também que entraram em regra de proteção e o valor do seu benefício mudou, a gente também avisa, tá? E as famílias que entraram no programa e também as famílias em geral que estão no programa estão recebendo avisos, né, do início do processo de acompanhamento da educação na nossa dimensão de condicionalidades, ok?